Salve, salve, gente boa! Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E o ponto de hoje é o número 13, os 4 pilares da fé. Dentro da estrutura do Catecismo da Igreja Católica, nós estamos iniciando mais um item do prólogo, que é a estrutura do Catecismo da Igreja Católica. Este ponto, ele vai exemplificar para nós, ele vai falar para nós de como é que se estrutura o catecismo. Então, o plano desse catecismo inspira-se na grande tradição dos catecismos que articulam a catequese em torno de 4 pilares: a profissão de fé batismal, símbolo, os sacramentos da fé, a vida da fé, os mandamentos, e a oração do crente, o Pai Nosso. Qual a fundamentação real? Em poucas palavras, como é que a gente entende este ponto? Bom, de uma maneira muito simples, o item 13 do Catecismo da Igreja Católica, ele mostra que essa estrutura, ela tem um porquê na própria estrutura dos catecismos anteriores. Profissão de fé, sacramentos, a vida de fé, que seriam os mandamentos, e a oração, que é um estudo do Pai Nosso, não é uma estrutura arbitrária, mas é uma estrutura que já está profundamente enraizada na tradição catequética da Igreja e reflete uma continuidade histórica, acima de tudo, que remonta aos primeiros catecismos. Essa estrutura, se a gente for pensar, dos primeiros manuais de catequese, né? Então, e reflete dentro dessa continuidade um respeito que há particularmente ao catecismo romano, né? Produzido dentro do contexto do Concílio de Trento. Do ponto de vista teológico, também há um porquê dessa organização. A profissão de fé, ela é o centro, né? E o centro da nossa vida nós cremos no mesmo que acreditavam, no mesmo dom que foi passado aos apóstolos. Então, ela está centrada no símbolo apostólico, depois no símbolo niceno, constantinopolitano, que é o fundamento de ser cristão. Então, a primeira, algo que se exige é a profissão de fé. Então, a fé batismal, e aí falei de uma maneira muito simples já algumas vezes aqui, mas a fé batismal, ela não é algo pessoal somente, ela é comunitária. Então, a fé batismal está centrada na vida cristã, é onde nós professamos, onde confessamos publicamente a nossa adesão, e vai desde o sinal da cruz até a profissão em praça pública do nosso credo. Muito na história da igreja, muitas vezes essa reunião ela era feita com a intenção, de fato, de reafirmar a nossa fé. Teólogos como Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, eles enfatizaram muito que o credo não é apenas uma fórmula doutrinal, mas é a síntese da fé viva da igreja, que é constantemente proclamada na liturgia e vivida na moral. Existe uma maneira de ser cristão, existe uma maneira de rezar como cristão. Então Ratzinger argumenta que o credo é a porta da fé. Nós podemos ver isso na sua obra Introdução ao Cristianismo. Então, este documento, ele, no ponto 13, ele salienta isso, ou seja, que o credo é o ponto de partida. É no que eu acredito, no que nós acreditamos, no que a igreja acredita. Segundo ponto, são os sacramentos da fé. Os sacramentos são os sinais eficazes da graça. Isso é uma definição do concílio, uma definição do catecismo romano, uma definição que estava que estava nos primeiros catecismos, ou seja, é uma forma, é um local, é um dom da graça. E instituídos por Cristo, confiados à igreja, pelos quais a vida divina, ela é dispensada a nós. Nós vamos ver isso também no cânone 1131 deste estudo. Nós vamos estudar isso de uma maneira mais profunda. O teólogo Henri de Lubac, ele destaca que os sacramentos são atos de Cristo e da Igreja, visíveis e invisíveis, que
nos inserem no mistério pascal de Cristo e nos conformam cada vez mais à sua imagem, Alter Christi. Então, estas expressões litúrgicas, elas trazem para nós algo que é misterioso. Elas são a concretização da salvação, permitindo que os fiéis participem da vida divina de modo tangível. Ou seja, aquilo que nós cremos, aquilo que nós celebramos, se torna o que nós somos, nos torna o que nós somos. E aí, nós temos os mandamentos que são a repercussão no dia a dia. A vida moral cristã, ela é orientada por esses mandamentos, é a resposta do homem ao amor de Deus. Então não basta dizer que eu acredito, não basta receber o batismo, é necessário ter uma expressão. Então não basta estar numa cesta de laranjas, não importa ter cheiro de laranja, é necessário ter gosto de laranja. São Tomás de Aquino ensina que os mandamentos não são meras regras externas, mas expressões da lei natural escritas no coração do homem. Santo Agostinho também vai, quando ele diz que a lei existe para o escravo, aquele que crê, aquele que ama, tem a lei gravada no próprio coração. E são ferramentas que guiam o homem para o bem supremo, que é Deus. Então, vamos lá para o primeiro ponto do catecismo. Fazemos uma conversa com o primeiro ponto. Conhecer e amar a Deus, conhecer e louvar a Deus. E a observância dos mandamentos é, portanto, um caminho de libertação e realização pessoal em conformidade com a vontade divina. O quarto ponto, a oração do crente, o Pai Nosso, a oração, especialmente a oração do Pai Nosso, é a expressão do nosso relacionamento íntimo entre cristãos e Deus. O teólogo Hans Urs von Balthasar argumenta que o Pai Nosso é o modelo de toda oração cristã. A expressão de Jesus no Evangelho: quando rezardes a Deus, rezeis assim. Ensina a pedir com confiança, a submeter a nossa vontade à vontade de Deus. A oração é, assim, um respiro da alma, uma ação vital para a vida espiritual e para a comunhão com Deus. Na vida litúrgica, na vida pastoral, na vida moral da igreja, existem repercussões dessa estrutura. A estrutura do catecismo, ela vai se refletir na vida da igreja em diversas dimensões. Primeiro, na liturgia, a profissão de fé, os sacramentos, a oração estão interligados. No batismo, nós celebramos, nós professamos a nossa fé, nós recebemos os sacramentos e nós rezamos. Estão todos interligados, formando a base da celebração eucarística, que é o centro da vida litúrgica da igreja. Ou seja, nós celebramos, nós festejamos, nós comungamos da mesma oração, dos mesmos pensamentos. Moralmente, o catecismo ele vai dar as orientações aos fiéis viverem segundo os mandamentos. O que é ser cristão? Como é que um cristão se porta diante das mazelas da sociedade? Como um cristão se comporta diante da vida que está aí em profunda mudança? Promovendo, acima de tudo, uma vida de virtude e de santidade. E aí nós vamos entender o que é virtude e o que é santidade. Pastoralmente, o catecismo ele serve como uma ferramenta essencial para a catequese e para a formação. Ou seja, o catecismo ele nos dá as escrituras para organizarmos o povo de Deus, guiando os fiéis a uma compreensão profunda, viva e eficaz da vivência de fé. Eu trouxe aqui uma notícia relacionada a isso que está aqui. Em 2020, essa estrutura é tão importante que em 2020 o diretório catequético ele foi publicado e ele vem nos seus primeiros pontos, reforçar a importância desses 4 pilares da formação na transmissão da fé. Este documento foi, por todos, recebido como uma atualização necessária para enfrentar os desafios contemporâneos da evangelização. A catequese, então, de uma maneira muito firme por esse documento, reiterou-se que profissão de fé, sacramentos, mandamentos e a oração são os pilares da educação da fé. Ninguém poderá dizer que fez uma catequese consistente, uma catequese sã, se não passou por esses pontos. Não é só
Sagrada Escritura, não é só fé, não é só doutrina, mas também não é só liturgia, não é também só mandamentos ou regras morais, não é só oração. É o conjunto dos 4 pilares. A estrutura do catecismo, organizada em torno desses 4 pilares mencionados no ponto número 13 que acabamos de ver, é a expressão da tradição viva da Igreja, fundamentada numa rica herança teológica e pastoral. E ela serve, caros catequistas, como um guia abrangente para a formação cristã, afetando diretamente a vida litúrgica, moral e pastoral da Igreja. Este foi o ponto número 13. Grato por sua atenção, eu sou o professor Euclides e esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Até o próximo ponto, fiquem com Deus.